Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy. Olá a todos. Andressa Natário. Olá, pessoal. E Giancarlo Rigoto. Olá a todos, tudo certo? Quando falo de pentest, penetration test, teste de intrusão em tempos de trabalho remoto, gera algumas sobrancelhas erguidas em casa. Então, para começar, o que é pentest? O pentest ele é a simulação, né, de um hacker tentando invadir, entrar no sistema por meio de alguma exploração, de uma vulnerabilidade ou algo que possa levar a um acesso indevido dentro da rede do cliente, né, ou rede pessoal. E a ideia do teste de intrusão é justamente essa, é elencar possíveis vulnerabilidades que se tenha, né, explicação mais simples, digamos assim, elencar essas vulnerabilidades que as aplicações possam ter, como elas podem ser exploradas, quais os impactos que elas podem causar à corporação, caso seja bem sucedida essa exploração, e como se proteger. Então, ele englobaria todo esse cenário, onde um atacante malicioso, que daí no caso ele vai fazer a exploração, mas não vai explicar e nem contar o que ele fez, né? No pentest é ao contrário. Então é feito esses testes e é entregue tudo que pode ter de vulnerabilidades dentro daquele ambiente e como se proteger deles também. Então, é um teste prático da segurança da empresa, é isso? Isso mesmo, é um teste manual do ambiente em si, né? Se ele é passível de ser comprometido através de algum tipo de exploração, seja físico, seja através de exploração de vulnerabilidade web ou alguma outra coisa. Sim, isso é isso que seria a diferença entre o... Porque eu fazer um scan de vulnerabilidades, né? Eu vou lá e analiso quais são as falhas de uma rede ou de uma estrutura e digo, tá aqui as falhas. Até por uma questão de convencimento. Vocês acham que o pentest ele é mais efetivo? Porque daí eu vou analisar o banco de dados do cliente e vou extrair lá dados que eu não deveria ter acesso e mostrar para ele, tá aqui. Né? Então, esse seria a grande vantagem do pentest, é simplesmente fazer um scan de vulnerabilidades? O scan de vulnerabilidades, ele está dentro de uma das etapas do pentest também. É uma das ferramentas que é É uma das utilizada. ferramentas que é utilizada, justamente, né? Dentro da parte, depois nós vamos falar sobre as metodologias e algumas outras coisas ali, mas dentro de uma das etapas do pentest, além do levantamento das informações, tem uma possibilidade do scan de vulnerabilidades. Então a gente identificou um serviço X rodando dentro da rede ali, ou naquela aplicação. A gente pesquisa possíveis vulnerabilidades em cima daquela aplicação que possam levar a uma exploração. O scan de vulnerabilidades em si, ele geralmente é feito através de ferramentas automatizadas, né? Então a ferramenta ela tem aquela base de vulnerabilidades e ela vai tentar fazer a checagem de todas elas, de uma forma passiva. Então tu precisaria que uma pessoa fosse lá e atestasse aquela vulnerabilidade identificada dentro do scan, né, se de fato ela tem. Então ela pode gerar muito mais falso positivo do que o pentest, que, né, ele teoricamente ele deveria ser quase zero de falso positivo, mas tem coisas que ainda assim não tem como ser atestadas. Então, essa é a principal diferença, eu vejo, entre elas. O scan de vulnerabilidades, ele é uma das etapas, né, mas ele é, de fato, testado no pentest. Então, por exemplo, sei lá, tem 10 vulnerabilidades essa versão do PHP aqui.
dessas 10 vulnerabilidades, 5 eu consegui explorar dentro dela. Então as outras 5 possivelmente não se aplicam a essa versão aqui, né? E aí no scan de vulnerabilidades ele vai trazer aquelas 10 e depende que alguém vá lá e comprove que aquilo ali é ou não. Geralmente é assim. Tem scans de vulnerabilidades mais intrusivos, tem como fazer, né? Que nem a gente tem a ferramenta da Qualys que a gente utiliza e ela faz alguns testes mais intrusivos, né? Para testar aquelas vulnerabilidades, mas não é o comportamento padrão dos scans de vulnerabilidades. Sim, até porque um atacante, né, um agente malicioso, ele pode até saber, não, eu nem vou testar essas vulnerabilidades aqui, que é a versão gratuita do software que está disponível de scan de vulnerabilidades para todo mundo vai atestar, porque eu vou perder tempo, porque essa geralmente o pessoal protege, né? É a mesma coisa ou seja, a criatividade do analista que vai fazer o pentest ali conta muito também para se colocar no lugar do atacante, né? Sim, e de pessoa, para analista, no caso, muda bastante a forma de testar e de pensar também, né? Não é uma ciência exata, não tem. Apesar de ter as metodologias ali, pode ser que um analista encontre uma vulnerabilidade e que outro encontre outra, de outro tipo que Claro. aquele não tinha visto, por causa do pensamento. E não só até de analista para analista, né? Daqui a pouco tu tá fazendo um pentest e na semana seguinte aparece uma vulnerabilidade aí para Que não vai estar na ferramenta. Que não vai estar na ferramenta que tu usou para os testes, né? Bem pensado. Então, a ideia, na minha visão, né? O pentest ele é uma coisa que ele deve ser contínuo, né? Tu não deve, fiz um pentest aqui, tô seguro. Não, tu tá seguro no momento em que foi executado o pentest. Amanhã tu não pode não estar mais seguro, né? Principalmente quando tem questões de modificações de aplicação corriqueiramente, que o cara tem a software house, sei lá, que fica modificando o código de uma aplicação, e aí quando vai para produção, às vezes não vai com nenhum teste feito. A não ser que ele tenha dentro do ciclo dele de desenvolvimento alguma coisa assim. O que eu ia comentar, o interessante é que isso que fosse uma boa prática que isso fosse implementado, né? Antes da publicação de uma nova aplicação, que ela passasse por um pentest, né? Para se tem uma vulnerabilidade que ela fosse corrigida antes de ser publicada. Sim, não ser reativo, né? Ser proativo, pegar o problema antes dele acontecer, né? Tem várias coisas, né? Tem a parte do desenvolvimento seguro, que também deveria estar inserido dentro já começaria por aí, o desenvolvimento seguro. O cara que está fazendo lá, o desenvolvedor que está desenvolvendo o código ali, já pensar em possíveis pontos que podem ser utilizados para exploração, né? Sei lá, fazendo uma query dentro de uma aplicação, para sanitizar os dados que são colocados pelo usuário, não aceitar outros dados, a não ser aqueles. Existem técnicas que são utilizadas e softwares que analisam código para justamente isso. Existem os próprios softwares para fazer essa análise aí de código-fonte. E além disso, obviamente, o pentest, porque apesar do desenvolvedor hoje ele já ter esse pensamento mais voltado para a parte de segurança, algumas coisas e até mesmo algumas técnicas de invasão podem passar despercebido, né, no momento do... É que o desenvolvedor ele vai pensar o que eu quero que o sistema faça. Só que assim nunca se prevê o usuário que não vai usar da maneira que tu quis que ele usasse, né? Então pode ser às vezes até um erro ou um ator malicioso. Não, mas não é para usar assim o sistema, tá? Né? Sim, o cara tá tentando exatamente burlar. Só voltar um pouquinho. O Anderson antes tinha comentado, né, que cada analista vai eventualmente achar vulnerabilidades diferentes ou é uma coisa assim meio orgânica, né? E isso quer dizer, se eu for contratar um pentest, só para eu posso ficar tranquilo que pelo menos assim existe uma metodologia, uma base para ser feito. Não é uma coisa assim só, não é só arte, né?
o Né? pentest, assim, eu vou ver o que vai sair hoje, É, né? existem diversas metodologias entre as execuções do pentest. As mais conhecidas são a OSSTMM, Open Source Security Test Methodology, a PTS, Penetration Test Execution Standard, tem a OASP Top 10 ali, o Open Web Application Security Project, tem a NIST 815, que é dos Estados Unidos, o National Institute of Standards and Technology. Existem várias e, teoricamente, tu não deveria se basear somente em uma. Né? O melhor seria tu agregar várias informações de cada uma dessas metodologias Uhum. para ter o mais completo. Por exemplo, nós, dentro da IntegraSul, a gente utiliza o conjunto das duas. A PTS, que a gente considera ela como uma das mais completas entre as fases de execução dela, que tem levantamento de informações, né, o Information Gate. Isso que eu acho que é interessante, só para o público entender. Essa metodologia, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que tipo de testes que eu tenho que executar. Isso aí. É basicamente isso daí. Ela tem como se fosse um guideline de algumas coisas que tu pode fazer, mas tu não precisa se atrelar somente a elas, né? Então, levantamento de informações, né, reconhecimento do sistema, do serviço-alvo, do que tu está fazendo. Aí tem verificar versões, o que roda, em que tipo de plataforma roda. Aí a busca por vulnerabilidades, por essas informações específicas que a gente tem elencou no passo anterior. Aí encontrou as vulnerabilidades. Aí sim, passa para a exploração. Depois da exploração tem a pós-exploração, que daí é manter acessos, até mesmo movimento lateral, pivoting, alguma coisa assim que precise. E limpeza dos rastros, e aí depois o report disso daí, de tudo que é feito. Tá, então o mais comum, assim, as vulnerabilidades mais comuns de existirem e as que são mais exploradas sempre vão ser testadas. Geralmente sim, essa daí, que é o em conjunto com o ASP, que daí é o interessante, né? Que o ASP tem as 10 vulnerabilidades mais vistas recentemente, se não me engano, ela é atualizada a cada 3 ou 4 anos, a última versão agora é a de 2021, e antes de 2021 era 2017, então sim. Que tem as 10 vulnerabilidades mais vistas em aplicações, em redes e assim por diante. Né? Então, esse também, fazer um conjunto dessas informações, com a PTS e com o ASP, acredito que já dá uma boa visibilidade do que possa ser. Até porque, assim, a OSSTM, por exemplo, é do open source, ele tem um nicho específico de local que tu vai utilizar aquilo dali. Sim, tem uma abordagem. E a NIST, ela é mais, foi feita pelo governo ali e tal, ela também tem uma abordagem legal, mas ela também é mais específica para algum tipo de ambiente que tenha outro. Sim, então o analista ele tá olhando lá, cada estrutura vai ter uma determinada característica e ele vai ver, aqui eu tô vendo que eles usam muito de tal coisa, então de repente eu vou tentar esse ataque aqui que não necessariamente está na metodologia, mas que parece que se aplica para a rede para a infraestrutura desse cliente, né? Eu acho que essa que é uma das grandes vantagens, né? A experiência do próprio analista em identificar, identificar padrões ali de vulnerabilidades que ele já viu antes, né? Isso aí. Tem bastante gente que comenta que um bom recon, né, a parte de reconhecimento, de levantamento das informações é a base fundamental para tu ter um bom serviço de pentest. Que quanto mais levantamento de informações, mais reconhecimento tu faz em cima daquela aplicação, daquela plataforma, melhor vai ser E isso é o quê? Só assim, até por curiosidade, quais são os passos de um pentest? Então, tu comentaste agora de levantamento de informações, né? Então eu vou no Google, vou procurar informações sobre a empresa, qual é o quadro de funcionários, e-mails, esse tipo de coisa?
Depende bastante do que está sendo feito, né? Acho que primeiro a gente podia falar dos tipos de pentest que a gente tem. Tá. Então, por exemplo, a gente tem o black box, o gray box e o white box, tá? Black box é aquele que tu não tem nenhuma informação a não ser uma URL, um domínio, um IP, alguma coisa só para tu ter um ponto inicial. Então, por exemplo, um domínio, o cliente quer um pentest do tipo black box em cima do domínio dele. Vai ser feito pesquisas no Ruiz, por exemplo, levantando as informações daquele domínio. Que é um serviço público, né? De Isso. DNS, Para ver quem são os NS dele, se os servidores de NS é name server, né? isso, os servidores de name server daquele domínio, até mesmo informações que a gente consegue dentro do RIS, quem é o responsável por aquilo dali, e-mail, alguma coisa assim. Até telefone e endereço, né? De Um quem telefone, endereço. registrou o domínio. Pesquisa de funcionários para verificar possíveis padrões, né? Conseguir lista de e-mail de usuários para identificar padrões nas criações de usuários, como é que funciona, né? Nome e sobrenome, só primeiro nome ou só sobrenome, primeira letra e sobrenome, alguma coisa assim, para daqui a pouco tu montar uma base para fazer até mesmo um brute force posteriormente, se tu encontrar alguma página de login ou um serviço publicado que permita acesso a esse login. Uso de ferramentas também para levantar informações sobre a aplicação, de cabeçalhos, de criptografia que está utilizando, se está utilizando TLS, não está, se é possível de Sim, alguma dá operação para ver nesse pelo tipo. menos se os serviços são atualizados, ou mesmo isso sem fazer nenhum ataque que Intrusivo. é, Isso. Intrusivo. ou seja, só usando como se fosse alguém acessando o site. Nem acessando o site, cara. Tem analistas aí que até dizem que uma das maiores fontes pro teu recon é o próprio LinkedIn. Porque lá no LinkedIn tu vai procurar as vagas que a empresa está anunciando e tu vai ter acesso a todos uma vaga de desenvolvedor lá. O desenvolvedor tem que ter conhecimento em PostgreSQL, PHP As próprias 7, tecnologias que a empresa usa. isso aí. E não é tipo, é uma informação que precisa estar pública, né? Claro. Então o LinkedIn acaba sendo também uma boa fonte de coleta de dados E outras redes sociais. também. Sim. Se eu posto uma foto no Instagram com o meu post-it que tá assim. Com a senha, né? Não é Acontece comum, mas bastante. pode acontecer, né? Ou tu pode até usar redes sociais para eu vi uma foto aqui que esse cara é amigo daquele, de repente eu consigo, através do amigo dele, conseguir. Bom, enfim, né? É isso que vale a criatividade do analista também, né? Até para uma pós-exploração, daqui a pouco, eu vi uma foto do fulano lá, eu sei que ele é do Grêmio. Bom, o Grêmio, nosso time aqui local, né, do Rio Grande do Sul, eu sei que a senha dele pode conter o time que ele torce, né, ou o nome do animal de estimação e tal, para daqui a pouco tá na fase de pós-exploração, fazer um movimento lateral, alguma coisa desse. Sim, tu pode usar para criar um dicionário de senhas, né? Isso. Informações das. Interessante. Acho que até existem ferramentas que fazem isso, né? Sim, para criar base de senhas, a próprio John the Ripper faz esse daí. O John the Ripper ele vai testar, né? Mas eu tô dizendo fazer scrapping de sim. redes sociais, de publicações para. O The Harvester faz isso, é uma ferramenta que tem, que ele faz pesquisas de Google, Bing, LinkedIn, Facebook, Twitter, assim, com base no domínio. Então, se ele encontrar informações relacionadas àquele domínio, ele traz essas informações ali. Legal. Tava falando sobre os tipos de pentest antes, Sim, desculpa. a gente mudou ali. Daí o black box é esse, né? Só vai ter uma informação específica. Tem o gray box, que tu pode ter alguma informação pontual sobre aquela aplicação, ou até mesmo um acesso, por exemplo, é uma aplicação que precisa de um login, tu vai ter um usuário de acesso àquela aplicação, mas somente isso. Então, com essa informação que tu vai partir, vai iniciar os testes.
E teria o white box, que daí o white box é aquele que tu já tem uma visão completa, tanto de infraestrutura, de sistemas, muitas vezes até nesses de white box é fornecido acesso aos código-fontes das aplicações, né, para o pessoal fazer code review, verificar se encontra alguma falha específica dentro do código de aplicação. Então, tem vários tipos além do que é feito. O mais comum é o black box, né, em que a pessoa passa aquela informação específica e tu vai e faz toda essa parte ali especificamente. Uma coisa que alguém comentou sobre sair clicando em todo o site parece besteira, mas é bem comum. A gente usa o Burp Suite, que é uma ferramenta que ele faz tipo um proxy, né, entre o nosso acesso e a aplicação, e ele fica gravando tudo que é enviado e é recebido de resposta do servidor. E a gente faz justamente isso, sai clicando em todo o site, todos os links, todos os botões, para ver quais informações transitam entre as aplicações naquele momento. Deixa eu complementar, só que tu falou de... Enfim, tu falou aí de clicando em todos os links de todos os sites, né, Anderson? É legal falar também que, às vezes, não é um formulário, por exemplo, usuário e senha, que vai te dar uma vulnerabilidade, sabe? Eu já vi, por exemplo, um SQL injection utilizando o cookie de sessão. Então, ao invés de poder passar, em vez de eu injetar o payload, né, o nosso código, o famoso código malicioso ali, no campo de usuário e senha, injetava no cookie de sessão e tu tinha uma vulnerabilidade no cookie de sessão, né? Então é interessante que não é sempre o que está visível pro usuário, né? Às vezes são coisas que estão trafegando e não tá na tela do computador, vamos dizer assim, né? Visível pro usuário. Sim, e o cookie de sessão, mesmo sem... não, porque usuário e senha trafegam criptografados, né? Mas dependendo de como é implementado o cookie de sessão, é que nem a pulseirinha do... Tu vai num show, tu ganha uma pulseirinha dizendo, não, eu tava na área VIP, ou alguma coisa assim. Então, a pulseirinha é o cookie de sessão, né? Dizendo que alguém já validou o teu acesso. Né? Então, se tá com a pulseirinha, já pode passar reto, não precisa passar pela validação de novo. Né? Dá pra ver que o Jean é um cara bem perigoso, né, gente? Não, ele... Cara, eu tô com o moletom do Mickey, que mal eu posso fazer alguém com o moletom do Mickey? Engenharia social, tá se passando por alguém confiável. Isso, cara tão inofensivo, né? Que mal que pode fazer. Anderson, tu quer enumerar então quais são os passos? Vou enumerar os passos que a gente tem por padrão que a gente utiliza, né? O Intelligence Gathering é o primeiro passo, levantamento das informações, versões IPs, etc. A parte de Threat Modeling, modelagem de ameaças ali, reunir essas informações relevantes, identificar, categorizar os ativos primários, secundários, mapear as ameaças em relação a cada um desses ativos ali. A análise de vulnerabilidade, né? Processo de descoberta de falha mesmo específica no sistema aplicativo que a gente pode utilizar para fazer a parte de exploração. Aí na fase de exploração, sim, né? Aí é mais intrusivo. E aí tem uma coisa que é um ataque, né? Apesar de não ser um agente malicioso, é um ataque. E isso gera um rastro, pode gerar algum tipo de indisponibilidade, nunca vai ser a ideia. Né? A ideia é tu se manter o mais escondido possível para não ser detectado, mas às vezes pode ocorrer isso daí. E aí, nesse passo é justamente isso, é explorar, é tentar fazer a exploração daquela vulnerabilidade para comprovar a existência dela dentro daquele ambiente. Aí depois, no pós-exploração, a fase que é para manter o acesso, fazer levantamento de informações de ambiente, né, internamente, já depois de ganhar o acesso, até mesmo movimento lateral. E aí depois a parte de report, onde é relatado isso dentro deste relatório,
tudo que foi feito e tudo que foi descoberto. E aí também indicar as melhores práticas para correções e melhoria do ambiente. Sim, já dá o caminho para não sofrer um ataque no futuro, então. Isso geralmente, pelo menos nos nossos relatórios, a gente elenca ainda, que daí é o que eu tinha comentado lá no início, que a gente costuma utilizar um conjunto das metodologias, né, do PTS e da OASP. A gente inclui dentro do relatório ali aonde que o cliente está inserido com aquela vulnerabilidade na OASP, né, para ele identificar, porque a OASP ela tem a parte de documentação, de mitigação dessas informações, dessas vulnerabilidades, que daqui a pouco facilita, né, para o entendimento do desenvolvedor, até mesmo da equipe de segurança que vai fazer essa parte de correção ali. Como se proteger melhor ali. Então, por isso que a gente utiliza o conjunto das duas ali. Tá. A gente também usa para complementar, e Anderson, a gente também usa o CWE, né? O CWE. Que é a Common Weakness Enumeration, né? É parente do CVE, que é como Vulnerability... Que tanta sigla, né, cara? Eu não sei se ele é parente. Como Vulnerabilities and Exposures. Seria o CVE, né? O CVE, ele é uma categoria de risco, acho. Não sei, mais ou menos assim, onde ele... que o CVE, ele identifica os bugs, né? Ou as portas, as falhas, né? Especificamente. Geralmente o CVE ele vem atrelado junto de uma pontuação de um CVSS Score, que daí ele vai te dizer a facilidade de exploração daquela vulnerabilidade e em conjunto com os meios que ele pode ser explorado, se através da rede, se precisa estar autenticado, se não precisa. E o CWE é mais uma categoria, né, é uma lista de fraquezas que estão atreladas a algumas coisas. Então, pode ser da mesma família, talvez. Mas ele identifica individualmente bugs. Foi descoberta uma vulnerabilidade, que nem tem o CVE. Foi descoberta uma vulnerabilidade número tal, o CWE também tem um... Não, são categorias. É só vulnerabilidades por e exemplo, injection. Isso aí. Por exemplo, o XSS tem uma categoria dentro do CWE específica para esse tipo, improper, sei lá, agora eu falei e não lembro o bagulho. Sim, mas vai definir os tipos de vulnerabilidades que existem e então, né, no momento que tu identificas uma vulnerabilidade, tu enquadra numa categoria do CWE. CWE, isso aí. Tá. Geralmente está integrado o OASP e o CWE ali junto, né? Alguns dos benefícios que o teste de intrusão pode trazer para a empresa ali, né? É evitar que os dados confidenciais sejam expostos, esse eu acho que é o principal, que é a ideia. Testar na prática os mecanismos de defesa da empresa, proteger reputação, credibilidade, a imagem da empresa, evitando, como é que até faz tempo que eu não vejo acontecer as pichações de site. Pichação de site é muito anos 90, né? Era muito comum ocorrer as pichações e aí, né, isso prejudicaria a imagem da empresa. Serve como um diferencial competitivo, né? É marketing, mas esse que era o perfil do hacker na década de 90, nos 2000, que era para o que o hacker queria. Ele não queria, né, sei lá, ganhar rios de dinheiro, de repente até queria, mas não existia muito esse nicho, era mais reconhecimento entre os amiguinhos dele, né? Então... Eu acho que o que eu vou falar agora talvez não possa ir pro ar, mas recentemente... então vai pro ar, certo? mas recentemente ocorreu uma pichação de site, né? De um candidato à presidência do Brasil, agora nas eleições. Ele esqueceu de renovar o domínio. Mas não foi uma pichação, né? Foi criado um site. Mas tudo bem. Foi o hack domínio de vismo, foi. né?
Mas Vamos assim, dizer assim. mas o domínio daí foi registrado, ele estava disponível para ser registrado e foi registrado por alguém que não tinha nada a ver com. Que assim, como. Eu nem sei se eu classificaria isso como uma vulnerabilidade, assim, tu É tem que uma renovar, misconfiguration, né? Seria uma teu misconfiguration. domínio, senão alguém pode ir lá e usar ele, né? Uhum. Exatamente. Você vai que Não. é uma empresa, né, aí, tipo, milhares de clientes, não renova o domínio, o cara toma posse. Extremamente Isso perigoso. poderia ser um problema muito sério, principalmente para empresas que são cadeia de suprimento, né? Então, por exemplo, a Microsoft, se a Microsoft esquece de renovar um dos seus domínios, nossa, nem sei se isso seria possível. Mas então as atualizações do Windows viriam né? Aqui, é claro, a gente está citando um exemplo extremo que seria muito atípico, né? Porque tem muita coisa, mas isso poderia acontecer para um domínio menor ou um fabricante de software pequeno, né? Realmente, pode ser. Acho que é uma das maneiras que tu tem de testar tuas defesas mesmo, né? Pra garantir que tudo aquilo que tu tem, de repente, treinado a tua equipe de TI, que tu tem investido em ativo de segurança, né? Que aquilo ali tá sendo efetivo, né? Que aquilo Isso ali aí, tá te ajudando a proteger. alocação de recurso de acordo com a prioridade, né? Tipo, o cara Sim. aplicou um investimento lá no monitoramento, alguma coisa, e aí ele consegue verificar se o monitoramento detectou aquele tipo de evento específico no momento do que estava ocorrendo o pentest, alguma coisa assim. É interessante. É que nem aquela história, né? De repente o cara investe num portão eletrônico com não sei o que e não tem cerca, né? O cara entra pelo lado, Indo né? pra Farroupilha, tu vê isso daí, cara. Sério. Podia Que é falar a aquela cidade? coisa, né? A porta do lado. A cidade? Pode? Porque a porta dos fundos, isso eu vi na prática na época que estava em reforma o fórum aqui de Caxias do Sul. Então na portaria tinha detetor de metais e segurança e não sei o que, né? Toda aquela coisa, né? Daí beleza, né? Eu entrei. Só que como estava em reforma e tinha o prédio novo, o prédio velho, e daí não estava muito claro qual elevador que tinha que pegar para ir aonde, daí tinha um esquema que o segundo andar do prédio velho saía no terceiro andar do novo, ou vice-versa. Enfim, era uma confusão. Tinha uns cartazes de papel, assim, né? Para tu ir tal lugar. Enfim, era bem confuso lá para entrar no fórum. E eu fui lá, e eu queria ir em um lugar específico dentro do fórum, só que eu me perdi. E daí eu sei que uma hora eu saí do elevador, eu acho que eu peguei o elevador errado, construção, assim, não, eu devo ter entrado no andar errado, né? Porque tinham me avisado que tinha essa confusão dos andares, então eu vou pela escada mesmo aqui, eu subo ou desço e devo chegar no lugar que eu quero. Enfim, daí nos outros andares daí não tinha mais nem como acessar o elevador ou porta nenhuma, né? Era só o canteiro de obras, assim. E daí né, fui descendo o prédio e acabei saindo na rua. Só que a partir do momento que eu saí do elevador até sair na rua, eu não encontrei uma pessoa, né? Porque eu acho que era horário de almoço, enfim, e não tinha nenhuma porta, nada. Eu simplesmente saí pra rua sem segurança nenhuma. Daí o que eu tive que fazer? Entrar no fórum de novo. Eu entrei 2 vezes pela portaria e saí uma só. Então, o que adiantava detetor de metais, coisa, se alguém entra lá pela saída dos fundos, pelas obras e acaba acessando o mesmo lugar, porque tinham acesso àquele mesmo elevador, quase tudo pelo canteiro de obras. Então, de nada adianta a gente focar só no específico aqui, não, tem que proteger muito o meu firewall. O meu firewall aqui, minha VPN, esse aqui está muito seguro. Só que tu não tem uma visão geral do negócio e de repente tem a entrada aqui do lado que está aberta. Eu acho que é uma definição que eu gosto bastante, é a definição
Eu não vou me recordar agora onde eu vi ela, mas a definição do Red Team e do Blue Team, né? O que o Blue Team faz? Basicamente, o Blue Team implementa as defesas. Uhum. E o que o Red Team faz? O Red Team serve para questionar o Blue Team, né? Uhum. Não é um contra o outro, é um ajudando o outro, né? Sim, e o Blue Team, digamos assim, é aquela história que o martelo só vê prego, né? Isso. Tudo para ele é um prego. Então, o Blue Team, ele dificilmente vai ter aquela ideia, conseguir se colocar no lugar do atacante, que é o trabalho do Red Team. Por isso, até na integração, a gente tem equipes separadas, né? Uhum. Claro, existe uma interação entre as duas equipes, que a gente falaste, né? Mas é interessante que o Red Team ele seja focado em quebrar a segurança e não consertar, né? Então é interessante ter essa separação de mentalidade, né? Pegando um gancho ali da tua história do fórum Da ali, porta dos fundos. tem o pentest físico, né? Que é a ideia que o cara vai dentro da empresa e tenta ganhar acesso a setores específicos ou, né, até mesmo áreas administrativas em que pessoas não deveriam ter esses tipos de acesso. Uhum. Tem esse tipo de teste também. Isso me leva a pensar como é que a gente define o escopo? O que vai entrar no pentest? Por que é importante eu avaliar o firewall ou a segurança física, ou não, eu tenho que avaliar os acessos internos também? Geralmente depende muito do que o cliente está buscando, né? Um outro benefício que a gente tem seria a adequação a LGPD, PCI, alguma outra coisa. Então, o escopo seria para suprir o compliance, suprir a lei. Isso, né? Ou ele pode, dentro do escopo dele, também ter assim, eu quero testar meu Blue Team. Eu quero testar, verificar se meu Blue Team, minha equipe de SOC, ela detecta, se consegue identificar que está ocorrendo algum tipo de invasão, algum tipo de teste, para verificar mesmo se está a equipe de acordo. Ou pode ser, eu quero verificar se os dados dos meus clientes estão seguros, né? Não vai ter algum tipo de comprometimento, alguma coisa específica. Então é Acho que também possível. pode ser, também pode ser algo tipo, te dou esse IP aqui e vê o que tu consegue fazer com ele. Claro que o escopo abre muito, né? Mas aí depende do objetivo do cliente. Tipo, quero tentar ganhar um acesso aqui e ver o que tu retira. Pode ser isso também. É interessante, até tu comentou dessa parte ali, geralmente a gente, pelo menos quando a gente passa as informações ali de pentest, a gente já tem algumas coisas do que a gente não faz, né? Que às vezes os clientes não passam alguma coisa, assim, por exemplo, eu não quero que tu faça brute force, ou eu não quero que tu teste a aplicação X se tu dentro do meu domínio ali, né, tu ter os hosts proibidos, digamos assim. Mas, por exemplo, a gente não faz DDoS, né, dentro da nossa política né, evitar. Claro que se o cara quer testar a proteção dele, que ele tem um anti-DOS, um WAF, alguma coisa, e ele quer fazer esse tipo de teste, é ok. Mas quando tu não tem um escopo definido, tu abre para muitas coisas. Por exemplo, dentro de um pentest interno, se tu não tem nada de definido, tu pode fazer qualquer coisa. A pessoa pode fazer até um phishing, disparar um phishing para todos os e-mails que ela identificar dentro daquele domínio ali, dentro da rede, para verificar se ela consegue capturar algum usuário e senha para utilizar dentro daquilo dali. Então, a parte do escopo é justamente essa, é para dar um norte e para ter os objetivos bem definidos do que vai ser feito. É interessante pontuar que o atacante não tem escopo, né? O escopo para ele é o que ele conseguir. Mas tem coisas que a lei não permite, né? Por exemplo, o cara vem aqui e contrata um escopo, testa aqui esses domínios. E aí, às vezes, dentro da URL, faz a chamada para um serviço de um cara que não tem nada a ver com a tua empresa. Tu não pode testar esse serviço. De terceiros, por exemplo. Não pode. Não, Às vezes, a poderia. vulnerabilidade vai estar no serviço do terceiro, mas tu não pode testar.
Porque É sempre combinado com o alvo, né? Antes, Sim. tipo, a gente não pode fazer um teste. Eu vou fazer um pen teste para tentar vender, por exemplo. Eu já vi isso. Isso, assim, anos 2000, empresas que iam lá e mostravam, invadiam, consegui pegar esse arquivo aqui, viu? Tu tá vulnerável, agora contrata minha empresa. E, tipo, né? É uma coisa. E hoje existe muito mais legislação. Nem sei se na época, mas se tu fosse, poderia ser enquadrado. Hoje em dia, não, né? Nunca que isso seria aceito, né? Porque a gente tem que explicitamente conseguir a aprovação do cliente antes, né? Para E- tudo, para todas as. Existe E o escopo define isso também, né? existe um grupo, pelo menos, né? Eu conheço o último que eu vi, o mais recente que eu vi é o do Web Safety Ninja. São hackers éticos, né? Uhum. Até onde eu sei. Não boto minha mão no fogo, mas até onde eu sei eles são, né, teoricamente éticos, em que quando eles encontram vulnerabilidades dentro das aplicações, domínios, alguma coisa assim, eles reportam naquele o Responsible Disclosure lá para as empresas e para as pessoas. Então eles entram em contato e informando, identifiquei essa vulnerabilidade no teu site e algumas informações podem estar públicas e tal ali que pode te levar a algum tipo de exploração ou de invasão. É. E eles comentam dentro dos e-mails deles assim, olha, né, se tu quiser pagar alguma coisa por esta descoberta, fica à vontade a contribuir com o Uhum. seu valor. E aí tu pode pagar ou não, mas, né? Isso é comum, até as empresas terem um programa de responsible disclosure, ou seria o reporte responsável, não sei como é Responsável. que seria a tradução, e programas de bug bounty, né, que seria Uhum. a recompensa, né, para achar bugs, mas isso também entra numa área cinza ali, né, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que teve um processo contra um jornalista, eu acho, que ele clicou com o botão direito no site lá de uma empresa e mandou ver o código-fonte, né, no site. Ele não invadiu nada, ele não pegou, não mandou ficha, não quebrou senha, nada. Ele só mandou ver o código-fonte que o próprio site estava mandando. E a empresa processou ele dizendo que ele tinha invadido o sistema deles porque usou de métodos escusos para. Então, assim, Botão direito. clicou com o botão direito, usou uma arma que é o mouse. Mas, né, então, claro que hoje em dia está ficando mais claro onde é essa separação, até onde é aceitável, né? Mas assim, tu invadir, acessar um sistema interno, copiar dados, instalar um malware num servidor, por exemplo, não teria como. Não, Mas não. claro, se é uma coisa que está óbvia e ali no site, sim, né? Eu acho que daí é fair game, né? Que nem como a Andressa comentou ali, quando acontece esses casos, precisa da aprovação do terceiro também. Então, todas as partes envolvidas têm que estar ciente que estão ocorrendo os testes e tem que aprovar que os testes possam ocorrer. Uhum. Então quando vocês enxergam, não, aqui tá indo para sei lá, para site da empresa que desenvolve o sistema de gestão. Daí vocês param e dizem, aqui a gente não pode ir porque Isso não foi contratado por aquela empresa, tá? a gente geralmente no primeiro contato ali com o cliente, já quando é feito, a gente já verifica se não tem nenhuma aplicação de terceiro no meio, até mesmo para evitar esse tipo de problema. Mas quando é identificado, sim, daí é notificado e a outra parte tem que aceitar que possa, para a gente poder continuar, senão não.
Então tá, pessoal, era isso. Nos sigam nas redes sociais, @got_shell no Twitter e no Instagram. O nosso e-mail, got_shell@integrasul.com.br. E até a próxima. Até Falou, a próxima. pessoal. Até mais.